Olá, jovens! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta, sou escritor e aqui a gente vai falando de coisas sobre a vida, de constelação familiar sistêmica, de alguns aprendizados terapêuticos para que a gente consiga ir em direção à vida, para que essa vida cresça. E no vídeo de hoje eu achei interessante que foi uma consciência muito boa, uma coisa que aconteceu. Se vocês não assistiram o vídeo de ontem eu falei sobre o desapego, que é diferente do desamor. E é uma definição importante para que a gente realmente se coloque neste lugar do desapego, que é um lugar onde a gente possibilita um caminhar de vida mais saudável. E aí, por coincidência, lá na minha caixinha de perguntas no Instagram, chegaram dois questionamentos opostos complementares, falando sobre apego. Uma pessoa reclamou que só encontra pessoas que são apegadas demais ao sistema familiar de origem e por isso se tornam indisponíveis. E uma outra pessoa, não vou me lembrar exatamente o que ela disse, mas ela se definiu como a filhinha do papai, que é uma mulher apegada a este pai ou essa idealização de um pai que o Bert Hellinger coloca lá nas constelações sistêmicas e que também acaba por ficar indisponível para a construção da sua própria vida. E aí, depois dessas duas perguntas, ficou na minha cabeça para trazer o questionamento para vocês que me assistem, que refletem junto comigo, o quanto que você enxerga que você realmente já desapegou da sua família de origem. Já se desapegou do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus avós em muitos casos. Porque este é um movimento importantíssimo para que a gente consiga construir as nossas próprias vidas. É comum de ver dentro das constelações sistêmicas, dentro dos atendimentos terapêuticos que eu realizo, pessoas que estão tão presas aos pais, aos avós, principalmente pais e avós, são as mais comuns que eu vejo. Mas é tão comum estar tão presa que acaba por ter uma indisponibilidade para construir a própria vida. E tem um sintoma interessante que acontece nessas pessoas que são muito presas, que eu já vi desde a pessoa que fala assim: Benito, eu estou esperando que os meus pais morram para viver a minha vida. A pessoa com um pesar interno de assumir isso, mas era este sim o movimento. Como outro extremo de pessoas dizendo que no dia que meus pais morrerem, eu também morro, porque a minha vida não tem sentido nenhum sem eles. Então perceba como é que é prejudicial este apego muito grande. Ele pode variar nesse sintoma entre dois extremos, entre quero que meus pais morram logo para que eu possa viver, ou se eles morrerem eu morro junto. Quando na verdade a gente pode fazer terapia, trabalhar qual é o nosso lugar, qual é o lugar deles, para que a gente desapegue da figura desse pai e dessa mãe, mesmo antes deles morrerem, para que a gente consiga fazer essa desvinculação. Esse vínculo exagerado é um vínculo formado pelo apego, pela uma dependência emocional, afetiva, que você cria em relação a esses pais. O Hellinger, lá nos livros dele, ele fala várias e várias vezes que normalmente o filho que não consegue desapegar dos pais é um filho que ainda está esperando receber algo desses pais. E é sim um movimento muito comum de filhos que ainda estão muito colados aos pais, esperando receber um amor que não recebeu, esperando receber um dinheiro que não recebeu, esperando receber algo desses pais que ainda não tiveram. Um outro sintoma que eu vejo bastante são filhos que não conseguem se desprender, não porque eles querem necessariamente receber algo desses pais, mas eles ainda esperam que esses pais se tornem algo que esses pais não são. Então são filhos que ficam esperando que meu pai mude e comece a fazer tal coisa, que minha mãe mude e vá, sei lá, fazer alguma coisa que eu acho que é importante para a vida dela. Não é necessariamente uma espera de algo que venha de lá para mim, mas é algo que aquela outra pessoa se torne. Esse é um outro ponto. E tem também um outro ponto que eu vejo
hoje em dia com frequência, que não é nem a espera de nada que venha desses pais, mas é um comodismo que surge na vida de muitos filhos por terem pais muito de boas, entre aspas, que fazem tudo por eles, e tem uma resistência profunda à mudança, porque quando se sai dessa casa dos pais, há uma necessidade de assumir a própria vida. E este movimento de assumir a própria vida é um movimento de mudança que traz pesos. A vida do adulto é uma vida mais pesada do que a vida de uma criança. Então, eu também vejo pessoas que estão apegadas ao comodismo dessa vida dentro do ciclo de influência desses pais. E aí percebe só o que acontece. Vivendo neste comodismo, vivendo neste apego, você não tem como construir a sua própria vida. Porque neste apego muito grande, a sua vida ainda vai estar, de forma muito intensa, subordinada à vida dos seus pais. Mesmo que eles sejam muito de boa, e mesmo que você esteja aí achando, não, Benito, eu sou independente, eu sou apegado aos meus pais, mas eu vivo a minha vida. Observe realmente se você está realmente fazendo uma vida que cresce, mesmo com este apego aos seus pais. Eu acredito fortemente que a sua vida poderia crescer muito mais no momento em que você sai deste movimento de apego. E mais uma vez, esse movimento de apego não é desvalorizar, não é praticar um desamor, mas é aprender a se afastar quando você percebe que esta relação está prejudicando a sua subjetividade. Está prejudicando você ser tudo aquilo que você pode ser. Está prejudicando a construção e o crescimento da sua própria vida por dedicar parte da sua energia à vida deles. É neste sentido do desapego, e não a desvalorização de quem eles são, e não a depreciação de quem eles são. E tem um outro movimento também que eu queria deixar claro, que às vezes as pessoas acham, só é apegada aos pais daquelas pessoas que têm ótimos pais, que dão muito carinho, que dão muito amor, que estão presentes. Mas existe também o apego à imagem do pai que eu gostaria de ter, a imagem de uma mãe que eu gostaria de ter. E este apego a esta imagem idealizada deste pai e desta mãe que eu gostaria de ter, às vezes nos mantém apegados a pais e mães que nem estão aqui. Então lembra aquela pessoa lá no extremo que disse que vai se libertar quando os pais morrerem? Tem muita gente que não se libertou mesmo depois desses pais morrerem. Porque ainda vivem apegados à ideia de um pai, de uma mãe que eles gostariam de ter e não tiveram. Existe muita e muita gente que vive internamente um apego que é uma aproximação por um conflito. É viver constantemente dentro de um conflito por não ter tido este pai e esta mãe que gostaria de ter. Esses movimentos necessitam de elaboração interna, necessitam de liberação de toda essa dor que se vive internamente por não ter tido este pai e esta mãe que sempre quis ter. Essa elaboração ela precisa ser feita para que você consiga fazer esse desprendimento desse pai e dessa mãe reais ou idealizados, para que assim você consiga se tornar livre para a construção de uma própria vida. Interessante, lembrei agora aqui. Não sei se vocês assistiram The Crown, que é uma série que fala sobre a realeza inglesa. Observem bem a vida do Príncipe Charles. O Príncipe Charles, durante a vida inteira, ele sempre esteve subordinado à rainha. Nessa última temporada, tem até algumas vezes que ele reclama muito de até para casar ele precisa da autorização da rainha, que é a soberana. E o quanto que isso impede o crescimento dele. É interessante um diálogo que ele tem com um primeiro-ministro que é eleito, e que o primeiro-ministro fala, nossa, deve ser muito triste ele esperar mais de 50 anos para tomar de fato poder pela própria vida. Aí o primeiro-ministro fala, nossa, ele tem um grande potencial, ele tem muita inteligência e é totalmente reprimido pela imagem desta mãe que ainda subordina este filho. E isso acontece, não é só na realeza não, tá? Ele pelo menos tem um reinado para herdar. Isso acontece com a gente muitas vezes.
quando a gente vive neste apego, vive na espera de algo, no caso do Charles é a espera do reinado dele, mas quando a gente vive à espera de receber algo destes pais, de ter esses pais idealizados, ou à espera de que eles se tornem alguma coisa que nós achamos que eles deveriam ser e não são. A gente precisa, eu brinco com os meus pais, né? Eu dei o golpe de Estado, eu construí a minha própria república, porque não dava para viver na república deles. Lá é a vida deles, aqui é a minha com a minha esposa e o meu filho. E só assim é que a gente pode realmente construir o nosso ambiente familiar e trabalhar para o crescimento da nossa família, que não se desvincula completamente da deles, mas que tem autonomia para fazer as próprias escolhas. Espero que tenham compreendido este vídeo. Não sejam como o Príncipe Charles e esperem até o fim da vida da rainha para que você se torne rei ou rainha da sua própria vida. Tome posse daquilo que é seu, trabalhe esse desapego a esses pais para que você consiga realmente fazer o seu reinado prosperar, tá? Espero vocês numa próxima e já fui.